agora a partir do verso 1, que é a partir dele ser fariseu, mas no 2 ele diz que ele foi, está entre aspas até, encontrar com ele o quê? À noite. E quando ele chega, disse: mestre, olha, como buscamos verdadeiramente a Jesus? Ele foi buscar nas caladas da noite, escondido, para que ninguém visse, que por ele ser fariseu, ele estava procurando Jesus, um homem que era perseguido pelos judeus, pelas autoridades daquela época. Então, mas ele ficou maravilhado, ele queria conhecê-lo, mas ele não teve a coragem de chegar na porta da casa de Jesus e bater na porta em pleno dia: mestre, quero te conhecer. Ele foi na calada da noite, para que ninguém pudesse vê-lo, para encontrar com Jesus aquele que queria salvá-lo. Como eu tenho buscado a Jesus? Será como Nicodemos? Eu sempre que tenho a oportunidade de ministrar aula na escola bíblica aos novos decididos, eu lembro de que eu fui um Nicodemos da vida. Aceitei a Jesus, sendo que Nicodemos, ele tinha conhecimento da palavra. Eu não conhecia a palavra, mas eu tinha vergonha da Bíblia Sagrada. Me converti, mas me envergonhava de andar com a Bíblia. Parava o meu carro aqui nessa rua aqui à frente, uns 150 metros à frente, para que nenhum familiar meu ou amigo pudesse me ver vindo com a Bíblia Sagrada para a igreja. Vergonha. E quando vinha com a Bíblia, vinha com ela parecendo que vinha com um revólver, alguma coisa assim escondido, para que ninguém pudesse ver. Ah, Nicodemos. Sendo que Nicodemos tinha conhecimento da palavra, eu não tinha. Eu era um neófito na fé. Não era para agir assim. E eu me pergunto, como será que agem os crentes hoje, quando alguém pergunta: eu aceitei a Jesus, e diz: rapaz, eu soube que tu está numa igreja evangélica, tu é crente, é? Qual é a tua resposta? Tu se encolhe, recua, não tem a verdadeira coragem de declarar: sou crente em Cristo Jesus, frequento a igreja Batista El Shaddai, vamos comigo à igreja. Oh, glória a Deus. Mas eu me envergonhava da Bíblia, do que as pessoas poderiam pensar ao meu respeito. Como será que nós nos comportamos hoje em relação à palavra de Deus? Será que eu tenho verdadeiramente a coragem? Ou ainda sou que nem Nicodemos, procurando Jesus às escondidas? Mas no verso 3:12 ele diz: se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ora, se eu me envergonho da Bíblia e dizer que eu sou crente, será que verdadeiramente eu acredito em tudo que Jesus colocou em sua palavra? As igrejas, muitas igrejas estão cheias, pessoas frequentando as igrejas, mas a declaração verdadeira de que eu acredito em Jesus e em tudo que Ele escreveu nesta palavra. Em Isaías, no capítulo 1, no verso 1, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Deus levantava Isaías, um profeta 750 anos antes da vinda de Jesus à terra, para alertar o povo dos seus pecados, porque senão eles iriam entrar num período de escravidão babilônica. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito verdadeiramente à Bíblia Sagrada? Eu leio a palavra de Deus,
Ou só espera aos domingos vir ler a palavra de Deus, ou quando o pastor convida para que você abra a sua Bíblia e leia? No Salmo 1, o salmista ensina que devemos meditar nela dia e noite. Em Josué capítulo 1, ele ensina que nós devemos meditar nela dia e noite, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, estando centrado, não sendo radical demais em relação à palavra, ou será que relativismo demais, com um pé no mundo e outro na igreja? Como eu devo me concentrar em relação às bênçãos de Deus para a minha vida? Sabe, irmãos, em João 12:37, são palavras de Jesus, né? Que ele declara aqui, João falando, diz assim: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Jesus, ele ensinava, está lá em Lucas 19:47, todos os dias do templo ensinando as pessoas. E quanto mais ele ensinava e mais prodígios ele fazia, como milagres incríveis, mais o povo, né, xingava, criticava ele. Chegou a um ponto, até quando você lê a partir do verso de João capítulo 5 até João capítulo 12, que eles queriam apedrejá-lo. Porque quanto mais ele abençoava e quanto mais ele ensinava a sua palavra, mais ele era perseguido. E aí eu pergunto: vocês são crentes? Glória a Deus. Jesus não abriu mão da sua palavra, mesmo diante de toda a perseguição e ameaças que ele sofria. Não abre mão. Está escrito no verso 38 do capítulo 12 de João, que ele diz, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos príncipes creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, Nicodemos, para não serem expulsos da sinagoga. Talvez Deus tenha lhe dado uma palavra, você tem que proclamar essa palavra, mas você vai dizer: não, talvez eu vá machucar alguém. Talvez essa palavra é muito dura, eu não posso dizer essa palavra porque talvez fulano ou cicrano não vai gostar dela. Proclame a palavra de Deus, se foi o Senhor que te enviou. Garanta a você que é melhor fazer a vontade do Pai do que a vontade dos homens. Em Jeremias 17, no verso 5, ele declara que é maldito o homem que deposita a sua confiança no homem. E tem muita gente confiando nos homens. Tem muita gente se decepcionando. Eu já me decepcionei muito. Mas em Jeremias 17, no verso 7, ele diz: mas bem-aventurado são aqueles que depositam a sua confiança em Deus. Aleluia. Em quem colocamos a nossa confiança? Nos homens? No dinheiro? No poder? No conhecimento? Será frustrado. No verso 42 de João 12, ele ainda completa: apesar de tudo, até muitos dos príncipes eles creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amavam
mas a glória dos homens. Sabe o que é você estar nos holofotes? Ser notado, ser elogiado. Cara, tua pregação é like, Jesus. Dislike. A glória pertence ao Senhor. Eu só estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor. A palavra foi colocada em minha boca porque o Senhor colocou e está permitindo que eu transmita. E que os outros julguem, assim como Paulo falava, se ela está em fidelidade com o que está escrito por Deus ou não. É assim que a palavra do Senhor funciona na minha vida e na sua vida. A fidelidade dessa palavra é tudo em nossa vida. Vejo muito movimento de cantores gospels. Um pastor muito querido, uma igreja muito humilde, que eu tenho o privilégio de conhecer aquele homem, numa igreja tão simples, tão humilde, mas tão cheio da glória de Deus. Ele convidou uma cantora de renome aqui do estado de Alagoas, porque tinha umas senhoras de um ciclo de oração que elas queriam fazer uma festividade, mas não tinham recursos financeiros. Disse: minha irmã, passa pelo menos 5 minutos, canta um louvor e vai embora. Eu tenho uma quantidade de exemplares que devem ser vendidos. Tenho uma oferta pré-determinada para eu poder fazer um solo. Então, infelizmente, se vocês conseguirem isso, a igreja ia ter no máximo 60 pessoas. Não ia ter muito holofote para ela. Ela não ganhou o like do pastor, não. Será que ela ganhou o like de Jesus? Parece ser um pouco radical as coisas, mas eu tento centralizar o máximo possível dentro da palavra de Deus. Primeira Coríntios 3,19, a gente vê que a tecnologia ela é fantástica, ela faz com que através da internet que está sendo transmitida, essa palavra ela possa alcançar o mundo inteiro. Isso é um benefício maravilhoso. Mas a fonte dessa riqueza é a palavra de Deus, é Jesus, o Espírito Santo de Deus. Jamais os holofotes serão para o homem. Jamais. A sabedoria e a ciência deste mundo é loucura para Deus. A internet é fantástica, sim. Mas o like, até ele melhora a autoestima da pessoa que está fazendo um trabalho, uma divulgação. Você vai ver aqueles retornos daqueles likes, daqueles comentários, como um retorno do trabalho que você está sendo realizado. Seja ele um trabalho secular, seja ele um trabalho dentro da igreja. E aí você vai ter um feedback, você vai ter um retorno. Se aquilo foi bem aceito, aquele trabalho ele teve um alcance desejado, digamos assim. E até para a autoestima daquela pessoa que fez o trabalho, para que ela se sinta realizada. Irmão, isso é bênção, não é pecado não. O pecado é quando as coisas começam a se inverter. E que você começa a depender de quantas visualizações você teve, quantos likes você teve. Principalmente quando é na casa do Senhor. Aí sim. A gente deve estar o tempo inteiro guardando o nosso coração. Porque a gente tem que ter cuidado para não cair. Sabe? Quem vai pregar? Quem está pregando hoje é esse grão de areia do deserto. Nada. Pela graça e misericórdia que eu estou aqui. Aquele que acha ser alguma coisa sem ser coisa nenhuma, Gálatas 3,6, engana-se a si mesmo.
Que a misericórdia de Deus seja sobre a minha vida e a vida de todos aqui presentes. Está escrito: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Que serviço é esse? Sabe, irmãos, talvez você possa se fazer presente aqui todos os cultos da semana. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, os 3. Vai ser presente, talvez os olhos dos homens estão lhe vendo que você está aqui. Vai agradar os olhos de muitos homens, talvez. Se faz presente. Mas qual é a essência e o sentido do teu coração quando nós pisamos na casa do Senhor? Mostrar aos outros que eu estou aqui. Porque o culto que prestamos não é para uma plateia. O culto que prestamos é o Senhor. E Ele é quem se agrada da palavra que é ministrada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pela terceira vez é citado na Bíblia pelo Espírito Santo de Deus sobre o texto de Isaías, em Romanos 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Jesus, desafiando a sociedade judaica, onde ele, no meio daqueles trabalhadores da cidade, em Jerusalém, lá em João 5,39, ele alertava: examine as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Quer conhecer a Jesus? Pegue a sua Bíblia e leia. Não são palavras minhas, mas Jesus está aqui afirmando em João 5,39. Você tem lido a palavra de Deus? O mundo é teimoso e determinado a pecar e a perseguir a igreja. Muitos profetas foram mortos na Bíblia: João Batista, Estevão, Tiago, irmão de João, próprio apóstolo Paulo. Porque a verdade incomoda. A verdade incomoda, irmãos. João Batista alertava da verdade. Que fizeram com ele? Arranca a cabeça, corta, tira ele daqui. Incomoda a verdade. Sabe, irmãos, abra a sua Bíblia rapidamente em 2 Timóteo. Verso 3. A partir do verso 1. Os tempos são difíceis. A luta é constante na sociedade e nas famílias.
Há uma batalha espiritual constante na vida do crente. Mas tudo isso Deus deixou de uma forma descrita, de uma forma muito clara em sua palavra. Em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1, ele diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Misericórdia. Eu leio e me olho no espelho e digo: Senhor, me livra desse mal. Porque por estar aqui pregando, na oportunidade que me concedida, eu posso cair também nesse erro, nesse pecado. Eu não tenho vergonha de pedir perdão em púlpito, aos irmãos, aos pastores. Não me envergonho absolutamente de nada, porque sou falho. E por ser falho, obviamente, não é desculpa para continuar falhando. Quando você vê Timóteo, 2 Timóteo no verso 4, no capítulo 4, ele ainda continua: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas e exortes com toda paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Irmãos, o conhecimento da palavra de Deus é tudo em nossa vida. Não vai permitir nunca que o irmão Sandro, nem nenhum pregador na face da terra, de nenhuma denominação, possa enganar vocês. Temos que ser como crentes de Bereia. Paulo, ele dizia que eles eram mais excelentes do que os outros, porque ele pegava a palavra e analisava, não de uma forma legalista, mas porque eles queriam aprender verdadeiramente essa palavra. O Senhor nos faz um alerta enorme em nossa vida, em tudo que está acontecendo no mundo e nas igrejas. Essa igreja é linda, é uma das mais belas que eu tenho aqui, que eu vejo no Brasil. Ela é linda, essa igreja. Tem um povo de Deus abençoado, maravilhoso. Pastores que são homens de Deus, colocados aqui pelo Senhor. Mas apesar de toda essa beleza, o que vale na vida do crente é o poder da palavra de Deus. O próprio Senhor declara em Isaías 53, 2, falando de Jesus, dizendo que porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Como está escrito no Evangelho de João capítulo 12, Jesus declarou de que quando ele fosse levantado da terra naquela cruz, ele atrairia todos a ele. A igreja é bonita, é linda, mas não vai ser a beleza da igreja que vai atrair essas pessoas para esse lugar.
o poder de Deus e do Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar. É Ele que opera o milagre na sua vida hoje e sempre. Ele é que vai conceder os desejos do teu coração. Como devemos combater a incredulidade? Sabemos que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mídias mentirosas, dados forjados, condenados são soltos, sem ter pago a devida sentença. Injustiças terríveis têm afrontado o Brasil e o mundo, e ainda enganam a muitos. Deus nos alertou sobre isso, e muitos crentes têm desanimado. Mas o crente não deve desanimar, irmãos, porque o Senhor é fiel. Lá em Isaías 5:20 ele diz: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Em Provérbios 17:15 ele diz: há duas injustiças que o Senhor abomina, que o inocente seja condenado, e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Malaquias 3:15 ele diz: por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam, e os que praticam o mal, essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Tudo é patente aos olhos do Senhor. O Espírito Santo de Deus ainda está na terra, fazendo a sua obra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todos nós, indistintamente, vai estar diante do Senhor, no grande tribunal de Cristo, onde será apresentado todas as nossas obras, temperada a alto fogo, como se tempera ouro fino. Tudo estará diante do Senhor. Não temos como escapar do julgamento de Cristo. Mas apesar de tudo, irmãos, estou encerrando nessa breve meditação, que apesar de todas as lutas, de todas as nossas falhas pessoais, a começar das minhas, existe algo que devemos chegar no trono da graça, mas de que forma eu devo chegar? Nicodemos chegou se escondendo. De que forma eu devo chegar diante do trono da graça do Senhor? Apesar de todas as falhas, erros, fraquezas, incertezas, existe um caminho maravilhoso que o Senhor ensina, que é o caminho da humildade. Eu não chego diante de Deus com um olhar altivo. Eu não chego diante de Deus com o peito estufado ou com o ar de razão. Eu estou certo, o outro está errado. Todos estão errados. Paulo declarou que procurou um justo, um só, um homem justo na terra, e não encontrou um só sequer. Era o Espírito Santo falando com ele. Mas quando chegamos diante do Senhor, com humildade, não por cima, mas aos seus pés, Deus concede maravilhas ao seu povo. Davi foi um homem altivo, rei, profeta, um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, um homem guerreiro. Mas no Salmo 51:16, já um pouco na sua idade avançada, depois que ele já se arrependeu muito dos seus pecados, ele faz uma declaração maravilhosa.
O nosso Deus não se deleita em sacrifícios. Ele não tem prazer em oferendas, pois se assim fosse, eu os oferecia. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Ora, jamais será desprezado por Deus. Jamais será desprezado por Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu sou grato, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem concedido ao teu servo, nessa breve, nessa rápida meditação diante do seu povo. Pai, aqui está o seu povo, precisando receber cada vez mais a porção da tua voz. Capacita cada vez mais aqueles que estarão aqui à frente desse púlpito, Pai, para transmitir verdadeiramente a tua palavra com total fidelidade. Pai, somos gratos, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé.